Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Cícero Mello, sou professor de Biologia, autor de livros de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio e especialista em Inteligência Artificial, que é o nosso assunto aqui, o nosso foco. E hoje eu quero trabalhar contigo para que a gente consiga produzir um plano de aula com base na BNCC, tá? E eu escolhi como tema. Vamos usar o Gemini, tá aqui a tela do Gemini, daqui a 2 segundos eu volto para ela, mas a gente vai usar, não é como tema central, uma habilidade do 8º ano. Ó, essa aqui é a BNCC no Excel. Ela tem uma coisa muito boa, porque ela coloca a habilidade que está aqui, né, que é essa aqui que a gente vai trabalhar, ó, mas ela coloca do lado algo que eu considero muito interessante para a inteligência artificial, que é esse comentário. Tá? Eu vou te mostrar como é que a gente vai usar. Mas é ciências, 8º ano, matéria e energia, aí fontes de energia, construção de circuitos elétricos, pilha/bateria. A habilidade é construir circuitos elétricos com uma pilha e bateria, fios e lâmpadas e outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. Aí esse comentário é interessante porque ele fala construir nessa habilidade envolve escolher, planejar, elaborar, ou seja, ele vai dizendo o que na verdade aquilo ali significa, que é muito bom para a gente instruir a inteligência artificial, tá? É a habilidade do EF08, ou seja, 8º ano, ciências, e a segunda habilidade do 8º ano, 02. E aí vamos para o nosso Gemini. Eu escolhi o Gemini porque no outro vídeo eu utilizei o ChatGPT. Então eu quero mostrar para você que você consegue, com o Gemini, com o ChatGPT, ou com outra que você prefira, o Perplexity, ou alguma outra inteligência artificial, que é o que a gente chama de LLM, você consegue um resultado muito parecido hoje em dia, principalmente ChatGPT e Gemini. Tem algumas coisas que um é melhor, o outro é pior e tal. Se você por um acaso quiser que eu faça uma comparação, bota nos comentários do vídeo que eu comparo para você. Mas eu acho que você tem um bom resultado de qualquer maneira. Aqui do lado esquerdo é muito parecido com o ChatGPT, nova conversa. Se a gente clicar aqui, a gente cai nessa tela, tá? Mas aí a gente já está com uma tela zerada. Aqui a pesquisa nas conversas, eu não tenho nenhuma conversa aqui. Esse aqui é gratuito, né? Você percebe aqui do lado, ó, faço upgrade para Google AI Plus, produtor de imagem e a biblioteca, tá? Aqui na nossa interface, como eu posso ajudar Cícero, ó, é o nosso local do prompt, né? Aqui que a gente escreve o nosso prompt. Se você quiser também uma aula 0.0 de engenharia de prompt, me fala que eu te dou umas dicas de como estruturar os prompts. Eu já vou falando algumas aqui, mas se você quiser uma aula só sobre isso, me diz. E aqui do lado a gente tem 3 opções. Ó. O Flashlight, que é para respostas mais rápidas. O Flash, que é aquele que não te responde praticamente tudo. E o Pro, que é para matemática, cálculos matemáticos mais complicados, programação avançada, que não é o nosso caso aqui. E o nível de raciocínio se você precisar de alguma coisa mais complexa, a solução de problemas complexos, você clica no estendido, e o melhor para a maioria das perguntas, que é o que a gente vai usar, é o padrão. Tá? Então a gente não vai mexer em nada, a gente está usando o default do próprio Gemini. E aí o que a gente vai fazer primeiro? A primeira tática de engenharia de prompt é você personificar a sua LLM, no caso aqui o Gemini. Como assim personalizar? Já comentei até no outro vídeo. Se você não fizer isso, o Gemini ou o ChatGPT, eles vão ser várias coisas ao mesmo tempo. Eles vão ser advogados, médicos, professores de ciências, de história, de geografia, tudo ao mesmo tempo agora. Mas eu não quero que ele seja professor de tudo ao mesmo tempo agora. Eu quero que ele assuma o papel de professor de biologia e ciências, e com anos de experiência em sala de aula e especialização em produção de planos de aula com base na BNCC, tá? Aí vou dar um enter, ele vai me responder, ele vai dizer sim, claro, estamos aqui, tal. Normalmente ele responde mais do que ele precisa, tá? Então, olá, é um prazer enorme estar aqui. Normalmente é assim. Como professor, como uma boa bagagem, chão de escola, focando em matrizes ou diretrizes, sei bem que preparar uma aula que seja ao mesmo tempo instigante para os alunos. Aí podemos montar juntos planos de aulas completos, propostas de metodologias ativas, atividades práticas e experimentos, mapeamento de habilidades da BNCC. Então vamos devagar com o Andor. Eu não estou querendo utilizar nenhuma metodologia, se bem que essa aula é muito legal a gente utilizar alguma coisa de mão na massa, não é? Porque é a construção de circuito. Vamos ver o que ele vai dizer, tá? Vou botar assim, ó.
Quero criar um plano de aula para o oitavo ano do ensino fundamental 2. Vamos desenvolver a seguinte habilidade, que é a habilidade que a gente separou lá. Eu vou colocar aqui para ele, tá? Vou botar aqui 2 points, vou voltar aqui na nossa planilha, vou pegar aqui, ó, construir circuitos, blá, 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 e vou colocar aqui colado. Entenda mais... Aí eu vou colocar aquela outra parte sobre, né, como desenvolver o plano de aula com base nesses comentários. Aí esses comentários são aqueles comentários que eu falei para vocês que a própria BNCC estendida faz aqui, ó. Construir nessa habilidade, bli, 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 bli. Aí a gente coloca aqui, ó, bonitão. Feito isso, eu vou dar um, perdão, enviar, e ele vai começar a conversar comigo. Lembre-se sempre, né, de que é uma conversa. Como é uma conversa, ele já, uma coisa que eu não falei para ele, mas não sei se de repente é o seu caso, mas normalmente é assim, são 2 aulas, olha, excelente escolha, habilidade tal é fantástico, isso é coisa que a própria, dá até para ajustar a forma de resposta, mas depois eu mostro para você. Como o foco da habilidade é construir e comparar, a melhor estratégia pedagógica é a aprendizagem baseada na prática, ou seja, mão na massa. Eu até falei para você e ele mesmo optou, não é, como ensino investigativo. Aqui uma coisa que eu não falei para ele, mas ele já tomou meio que como média 2 aulas de 50 minutos. Normalmente são 2 aulas de 50, 2 de 45, não é? Varia um pouco de escola para escola, mas é mais ou menos isso. Eu não tinha dito para ele quanto tempo a gente tinha, mas ele já assumiu, maravilha, eu vou usar esse tempo de 2 aulas de 50 minutos cada. Aí ele já te dá um plano de aula, ó, 8º ano, componente curricular ciências, tempo estimado, a habilidade a ser desenvolvida. Objetivo de aprendizagem, compreender o conceito de circuito elétrico, de identificar o papel dos geradores, diferenciar materiais condutores e isolantes, construir um circuito elétrico, comparar o circuito montado com o funcionamento de uma rede elétrica residencial. Recursos necessários. Aí o grupo, ele sugeriu grupos de 4 a 5 alunos, pilha, pedaços de fios de cobre, mini lâmpada de LED, fita isolante, kit teste de condutividade, aí um clipe de papel, uma borracha escolar, babá. Desenvolvimento didático, ele já fez tudo dividido. Ó, problematização e engajamento, depois exploração prática e investigação, já dividindo o tempo, 15 e 35 minutos, sistema de conceituação com 20 minutos, aí depois comparação do circuito residencial com o circuito que foi criado, aí pilha ou bateria e assim sucessivamente, tá? Fechamento, avaliação e fechamento, sugestão de avaliação formativa, participação e colaboração, que é uma das bases da BNCC, né? Dos aspectos gerais, lá das competências gerais, o grupo que conseguiu trabalhar em equipe para resolver o desafio de acender a lâmpada. Aí o grupo conseguiu trabalhar em equipe? Aí sim ou não. E raciocínio crítico nas discussões, os alunos conseguiram associar os interruptores da sala de aula ao ato de abrir e interromper o fluxo na pilha? Ou seja, são 2 norteadores aqui, a gente pode inclusive pedir para que ele faça um critério mesmo de distribuição de nota para que a gente possa avaliar de maneira mais precisa, tá? Mas vamos lá. Ele te deu todo esse plano de aula. No momento que ele te deu esse plano de aula todo, é óbvio, ululante, como diria minha mãe, que você não vai pegar e usar. Você vai pegar, ler com calma. Na verdade, aqui eu fui lendo rapidamente contigo, eu não li com calma, olhando se é isso mesmo que eu quero, se não é, se eu por um acaso não vou, sei lá, tudo bem que nesse caso eu faria, mas compreender o conceito de corrente elétrica, não, isso eu não quero fazer. Digamos que você não tenha gostado disso aqui, ó. Vamos ver, problematização e engajamento. Desafio inicial. Comece a aula desligando o interruptor da sala, se houver luz natural, ou mostrando uma lâmpada apagada. Quando você apagar a luz da sala no 8º ano, você tenho certeza que vai começar... acabou a luz! Não, aí você já dá uma brincada. Não, sou eu. Pergunte. O que precisa acontecer fisicamente para que a luz acenda quando eu aperto esse botão? O que tem dentro das paredes?
É uma pergunta que vai levar ao engajamento da turma. E aí você vai pedir para os alunos levantarem hipóteses e depois apresente os materiais na mesa de cada grupo e o desafio. Vocês têm 10 minutos para fazer essa lâmpada que está aí na sua frente, usando apenas o que está nessa mesa. O circuito não pode ter nenhuma ponta solta, tá? Então ele desafiou os alunos. Você não gostou. Tá? Você não gostou, você acha que a turma não tem maturidade para, sem nenhuma orientação, já construir um circuito. Então você pode dizer para ele, podemos melhorar a parte 1, talvez até modificar o desafio? Acredito. Aí você pode até dizer que minha turma não tem ainda conhecimento para construir o circuito em grupo com os alunos trabalhando completamente sozinhos, tá? Tô inventando aqui uma coisa. Aí ele vai te responder em relação àquela parte que você não achou legal. Não adianta muito você virar para ele e você dizer, refaz aí. Porque na hora que você diz, não gostei, refaça aí, quanto mais genérico você é como inteligência artificial, mais ela vai criar respostas muito amplas, não vai se preocupar com aquele ponto especificamente que você quer que ela modifique. Pode ser que ela modifique outras coisas que você não queria que fossem modificados. Aqui ela está pensando. Se por um acaso ela ficar pensando muito tempo, eu vou acelerar o vídeo. Tá? Vocês já até viram outro meu vídeo e eu acelerava porque ela ficava pensando para produzir imagem. Então eu vou acelerar o vídeo agora, vamos ver se vai demorar. Pronto, voltei, perdão. Excelente escolha da habilidade. E ele voltou para o início, ele deu um bugzinho aqui, ó. Porque ele começou com a aula desligando de novo. Eu vou novamente, tá? Vou dar um enter aqui de novo, ele deu uma bugada. Ó, vou dar um enter aqui de novo. Vamos ver se por um acaso... Ó, ele já respondeu dessa vez. Então aqui, nova parte 1. Problematização e desafio guiado. O enredo. O apagão e o desafio da lanterna de emergência. Então ele já criou uma outra situação, problema. Comece apagando as luzes da sala, você apagou, e conte uma breve história. Imagine uma tempestade forte caiu no nosso bairro e acabou com toda a luz. Está completamente escuro. Você precisa achar a chave de casa que caiu no chão. No armário você encontra uma pilha funcionando, alguns pedaços de fio e uma lâmpada solta de uma lanterna velha. Não tem fita, não tem tomada. Como nós podemos usar a ciência para fazer essa lâmpada acender e nos salvar do escuro? Então ele mudou completamente aquele ponto da situação problema e, obviamente, ele acabou fazendo um ajuste nos demais passos que dependiam da parte 1. Então, quando você for pedir alguma alteração, peça essa alteração com base em algo muito específico. Agora eu vou te ensinar um outro truque de engenharia de prompt. Dê uma nota de 1 a 10 para o plano de aula. É a técnica de feedback, tá? Que você pede à própria inteligência artificial para se autoavaliar. Então, dê uma nota de 1 a 10 para o plano de aula que você produziu agora. Então, vamos ver o que ele vai falar. Ele vai dar uma nota para ele de 1 a 10, contando com o que ele fez. Ó, sendo bem sincero e vestindo a capa de coordenador pedagógico crítico, eu daria 8,5. Por que não 10? Porque o plano de aula perfeito só existe quando ele encontra a realidade de sua turma. Mas justificando a nota, com base na BNCC, o que falta para o 10? Então ele apontou alinhamento direto com o verbo da habilidade, ajuste de carga cognitiva, metodologia ativa de baixo custo. E o que falta para 10? Gestão de tempo dinâmica, foco na segurança e sustentabilidade. Aí o que você pode fazer? Melhore, então, nosso plano de aula para que chegue o mais próximo do 10. E aí você pediu a ele para ajustar o plano de aula. Ele vai fazer exatamente isso que você pediu e vai produzir aí ele vai produzir um plano de aula inteiro, fazendo as modificações apenas naquilo que ele criticou, tá? Então ele está produzindo aí, se por um acaso ele demorar, não sei se vai bugar, não bugou. Acho que bugou de novo, né? Tá vendo? Ó, outro bug, deu erro ali embaixo. Vou novamente, não sei por que está dando erro. Faz parte, isso aqui até acontece nas IAs. Essa IA ela não é paga, ela é a IA gratuita, então a probabilidade de bugs nela é um pouquinho maior e a gente só tem que entender e dar um enter novamente. A gente não vai fazer um plano de aula correndo, a gente está querendo preparar uma aula top, como diriam para os nossos alunos. Então ele está pensando novamente.
Se por acaso ele continuar pensando, eu vou dar vou não acelerar, ó, vou acelerar agora, tá? Daqui a pouco a gente volta. Ó, mais uma vez deu erro e ele botou aqui erro 1099, que eu não sei o que é. Vou tentar mais uma vez. Ver se agora vai. Foi. Ó, para transformarmos esse plano em um plano nota 10, digno de portfólio, ele vai ajustar algumas coisas. E aí ele fez os ajustes, tá? O que você vai fazer? Olhar novamente o plano de aula para ver se está tudo ok ou se você... Aqui ele já mudou, né? Lembra que da outra vez ele colocava 20 minutos e tal? Então a descoberta e construção, 50 minutos seria primeiro tempo. Ele botou aula 1, aula 2, ó, ele dividiu nos dois tempos. 0 a 15, 15 a 35, 35 a 50. Digamos que você tenha gostado desse plano de aula. Pô, achei super maneiro e tal, bababá, bababá. Então o que você faz? Você diz para ele, gere um PDF para que eu possa fazer o download do plano de aula criado. Aí você pede para ele fazer só um PDFzinho para tu dar aquela baixada básica. Se você, por um acaso, usa um Excel, você pode pedir para você guardar seus planos de aula, você pode pedir para ele exportar via Excel. Se você utiliza o Word, você pode pedir para ele, né, exportar em Word. Ah, eu quero colocar, sei lá, o símbolo da minha escola, eu quero colocar alguma coisa e se for em PDF eu não consigo mudar, você pode pedir para ele fazer em Word. Aqui eu pedi para ele fazer em PDF, aí ele criou o PDF pra gente. Olha lá, que lindo. Ele já botou até, falta só o símbolo da escola, que você não pode colocar uma imagenzinha aqui do lado. Aí objetivos, alerta de segurança pedagógica, cronograma didático. Ó, tá tudo lindo, extremamente bem diagramado. Você só precisa agora baixar, ler. Se tiver tudo ok, maravilha. Se não, você volta e aí você baixa normal aqui, ó. Tá vendo? Ó, baixar. Aí você baixa, abre o plano de aula e você vê se por um acaso está tudo ok, se não está tudo ok, se falta alguma coisa na avaliação, critério de correção, algo assim, que você precisa dar a nota, você faz as modificações necessárias. Tudo bem? Nenhum problema? Então, mais uma vez, como eu sempre falo, primeiro, antes de mais nada, se tu gostou, achou maneiro, achou legal, pô, dá um like aí, entra no canal, se inscreve no canal, dá um like, dá uma hypada lá no vídeo, manda pro seu amigo que quer ou precisa produzir um plano de aula. E você viu que a gente eu demorei aqui com vocês o tempo do vídeo para gerar 24 minutos para gerar o plano de aula, um pouquinho menos porque teve uns cortes aí no meio do caminho. Então, eu usei a inteligência artificial e em 20 minutos eu consegui criar um bom produto, um bom plano de aula, que pode ser que mereça e provavelmente merece alguns ajustes, mas faz parte. Aí a gente não tem que partir do zero. Essa é a ideia. A gente não tem que parar, sentar e ficar 2, 3 horas pensando em qual aula a gente vai, como a gente vai estruturar, de que jeito. Ele trabalha junto com a gente, dando a ideia dele, a gente complementando, a gente dando uma ideia e ele complementando. É uma ferramenta para facilitar a nossa vida. Nunca vai nos substituir, não vai ser o professor, a inteligência artificial não vai dar aula para a gente, é só para que você consiga melhorar o seu desempenho, melhorar a sua qualidade de aula e, principalmente, o tempo que você leva. A quantidade de tempo e de tarefas que um professor leva hoje para casa é muito grande. Você, professor, sabe disso. Você precisa produzir material para aula, você precisa produzir avaliação, você precisa fazer correção. Isso tudo que você tem que fazer para 1, 2 ou 3 escolas, você ainda tem que arranjar um tempo, porque existe uma coisa um pouco importante que se chama família. Então a família já reclama porque você não tem tempo e você não tem tempo de estar com ela e você fica triste. Ou seja, você não se sente bem. Se você utilizar a inteligência artificial, ela vai te ajudar muito e vai sobrar tempo para você fazer outras coisas, que é se preocupar com a própria aula, se preocupar em entender a aula e não chegar lá, vou dar aula aqui e é isso aí, sacou? Bom, espero que você tenha gostado. Se você, por um acaso, quiser algum tema específico que eu aborde no nosso canal, fala para mim que eu mergulho nesse tema. Prometo a vocês que da próxima vez, o que eu for trabalhar, que se você quiser que eu faça um plano de aula de outra disciplina, eu faço, manda nos comentários, mas eu prometo que da próxima vez eu fujo de ciências, tá? Eu vou para outra matéria, eu vou para história, ou geografia, ou matemática, e não dou um tempo nas ciências, mas eu acabo caindo nela porque é minha expertise, tá? Então, abraços grandes, beijos grandes e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!